Quando eu tinha 18 anos, meu pai me fez uma surpresa e me deu meu primeiro carro. Naquela época, o meu sonho era ter um Fiat 147, mas ele me deu um Chevette verde, 1982. E eu tenho a chave desse carro até hoje, que era a primeira chave, depois a gente podia fazer cópia, mas essa chave eu guardei. E por que que eu estou falando isso? Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem a sede de ganhar o mundo, a gente, com o poder da direção, é como se você pudesse e pode levar a sua vida para frente, para outros lugares, desbravar o desconhecido. Você efetivamente se torna adulto e dono do próprio nariz. Fazer 18 anos era, naquele tempo, um marco muito importante, né? Era passar a maioridade. Hoje ainda é, mas hoje tem um outro contexto. Mas o que eu quero contar é que quando eu aprendi a dirigir, eu tirei a minha carta, né, de motorista, eu, naquela época, não tinha GPS, não tinha os formatos de chegar aos lugares como a gente tem hoje. Então, o máximo que a gente tinha era mais ou menos a localização e a gente precisava pedir informação para poder chegar nos lugares. Normalmente de uma pessoa mais velha, mais experiente, ou de alguém. Não era incomum que a gente abordasse, por exemplo, um motorista de táxi para poder pedir informação onde fica a rua tal para você poder ir. Ou tinha gente que tinha o guia de ruas no meu caso de São Paulo, era um livro imenso com todas as ruas e tinha um mapa para você chegar no lugar, naquela rua, naquela localidade do estado de São Paulo inteiro, né? Então, tinha lá mapeadas todas as vias de todas as cidades. Só que quando eu aprendi a dirigir, né, na ocasião, depois de ter esse carro, um dia eu fui me aventurar que eu queria ir para São Paulo. Eu morava em Santo André e aí eu queria ir para a cidade de São Paulo. E eu me perdi. Nesse caminho eu me perdi. Num dado momento, eu me vi na rodovia Dutra, sentido Rio de Janeiro, e aquilo me deu uma agonia, um desespero, porque eu precisava voltar e eu não sabia como nem para onde. Em resumo, eu demorei mais ou menos umas 5 horas para conseguir voltar para casa, me perdendo e me encontrando, entrando e saindo de rua, de rodovia e de tudo. Aquilo que hoje é estrondosamente simples pela facilidade do GPS e também pelo conhecimento que eu adquiri com a confiança de dirigir para qualquer lugar. O que eu quero dizer com essa história? Que não é fácil você chegar onde você quer sem planejamento, sem um mapa, sem uma rota. Se você tem o objetivo de sair de um ponto A para um ponto B, seja esse ponto A o que for, eu trabalho numa empresa e quero empreender. Eu empreendo e quero trocar de empreendimento. Eu tenho a profissão X e quero ter a profissão Y. Não existe a menor possibilidade de você atingir o seu objetivo se você não fizer um planejamento e traçar uma rota. Essa ilustração da direção, do dirigir um carro, do dirigir a vida, ela serve para qualquer coisa no nosso cotidiano, na nossa vida, inclusive para a nossa agenda do dia. E o que eu aprendi nos últimos tempos, desde que eu comecei a fazer uma agenda que significa a rota do meu dia? Eu consigo produzir muito mais com menos esforço. Então eu não preciso ficar desesperada em cumprir as minhas metas, em cumprir as minhas tarefas, se eu tiver planejamento de horário, inclusive das pausas. Na minha agenda está o meu horário de almoço, está determinada a quantidade de água que eu devo beber todo dia, os meus hábitos de leitura, o tanto que eu me exercito, porque eu voltei a fazer isso, o meu planejamento com relação
aos meus conteúdos, àquilo que eu ensino, à minha parte educacional, à minha ocupação como responsável de uma empresa. Todas essas coisas estão listadas hoje, desde que eu tomei a decisão de que tudo na minha vida seria intencional e teria uma rota. Então, se você tem a intenção de transformar a sua vida, de mudar o rumo da sua vida, de conquistar novas coisas, sejam essas coisas o que forem, comece a pensar qual é o seu mapa, em que ponto você está hoje. Porque para que qualquer mudança aconteça, a primeira coisa que tem que acontecer é a nossa consciência de onde estamos, de quem somos, daquilo que queremos e principalmente daquilo que não queremos mais. Assim como um sapato, uma roupa apertada, tem muita coisa que a gente ainda faz habitualmente, mas que não serve para a nossa vida. Então eu te convido a pensar isso hoje, nessa sexta-feira linda de janeiro. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, se hoje, se amanhã, daqui a algum tempo, mas ele é atemporal. Todas as vezes que você precisar construir uma rota, fazer um mapa, fazer um retorno, não demore muito não. Existe uma frase que diz: erre, mas erre rápido. Porque quanto mais a gente demora para reconhecer o erro, para reconhecer a rota errada, mais longe o retorno fica. Então, um grande beijo. Eu sou a Fernanda Bassi, a comunicação que conecta. A gente se vê logo logo. Tchau, tchau.